Ele é um expoente numa área em que o Brasil não tem muitos nomes a citar, que é a área de filosofia. É um exemplo para as novas gerações. É uma pessoa que se manteve sempre fiel às suas ideias, aos seus objetivos. Ele consegue ser ao mesmo tempo um ator individual e um militante. Ele é um figurante e ele ao mesmo tempo é um figurante e a prima-dona da ópera. É assim que eu me encontro, trêmula de emoção, e essa emoção que eu sinto nesse momento é representada pela figura que o senhor representa para mim, e eu acredito que para todos nós que temos o privilégio de hoje estar pessoalmente com o senhor. Esse número dedicado justamente à área de história e que traz a figura ímpar do Conder, ele efetivamente é um legado, posso dizer assim, para a juventude, para que fique fixado efetivamente as grandes contribuições desse pensador que é um inquieto com as questões do mundo, com as questões do nosso país, que nos dá lições de ética, ao mesmo tempo permeadas por uma grande sensibilidade, por uma poesia que nos ensina efetivamente a pensar, a refletir sobre esse mundo e, mais do que isso, a querer estar nesse mundo e ser um agente transformador desse mundo. Homenageá-lo é um dever nosso, né? Enquanto instituição pública, dever nosso, professores e representantes do Departamento de História da Unirio, e por conta da relevância da história para a reflexão do Leandro Conder. Essas pessoas todas que se formaram na década de 60 e de 60 para cá e que tiveram no Leandro um interlocutor e um companheiro de luta também, é uma gente diferente, é uma gente que quer mudança social, é uma gente que quer dividir a riqueza, quer que as pessoas sejam ricas no sentido pleno da existência humana. E Leandro é um pensador que organiza isso com simpatia, com precisão conceitual, né, e com generosidade, né? Ele é uma pessoa generosa na reflexão dele, porque produz em cada um com quem ele fala um parceiro, um companheiro, como se estivesse no mesmo nível dele. O Conder, ele passeia por todos os aspectos, todos os momentos do pensamento humano. Isso me arrebatou, eu consegui criar coisas e eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a próxima ilustração com a equipe ficou toda mobilizada, a gente começou a reler os textos juntos e tal. E aí eu percebi que abriu uma porta na minha vida. Eu comecei a abrir coisas, para ler coisas que me tocavam, coisas que me mostravam o mundo de uma outra forma, que me ancoravam a viver, que me ensinavam a perspectiva do mundo, essa coisa meio fim de século, das coisas não terem muita saída, esse pessimismo todo. O Conder, ele não tem isso, ele tem saídas, ele vai cavando as brechas de reler o que é antigo e oferecendo perspectivas novas de você ver o mundo. A gente escreve porque a gente quer participar da história, quer influir na transformação da sociedade. Agora a gente põe paixão, a paixão nos move e nos confunde. Porque de repente você vai para o terreno das divergências políticas com posições próprias, o que é bom, mas também com ideias preconcebidas, endurecidas e que não se expõem de maneira adequada para o diálogo. Isso é ruim. Eu acho que eu tenho feito um esforço no sentido de me abrir ao diálogo, mas não sei se tenho sempre conseguido. Em alguns momentos eu percebo que não estou conseguindo. Então não sei o que é que eu te digo, não sou bom avaliador
nem do meu trabalho, nem do trabalho dos outros. Não. Existe um cara que se impôs pela sua honestidade, mas também pela sua lucidez, que é o Sérgio Buarque de Holanda. E outro dia eu vi no jornal um ataque a ele, uma crítica a ele. Que extraordinário. Enfim, do lado de lá, alguém está tendo uma certa lucidez e percebeu o seguinte: o Sérgio teoriza exatamente o que eles não querem que seja teorizado. O Sérgio teoriza o quê? Em Raízes do Brasil. Teoriza um processo no qual os de cima, como diria Gramsci, mistificam, oprimem, reprimem e mistificam os de baixo. Então, fica só há mudanças efetivas nessa sociedade quando a pressão cresce muito, a mudança se torna inevitável, então a mudança é feita de cima para baixo. E é, portanto, limitada, moderada. Isso aí cria um polo conservador fortíssimo na história do Brasil. Só o aumento de participação efetiva, democrática, pode superar essa dinâmica perversa do conservadorismo na história do Brasil. Agora, as pessoas não querem isso. Os donos do poder, né, como diria o Raimundo Faoro, também merece ser lembrado, os donos do poder estão aí para dificultar a transformação necessária. Por isso eles mistificam quando descrevem sobre desigualdade social, pulam o tema, né, e continuam no poder, o que levou o Darcy Ribeiro a dizer que era a classe dominante mais inteligente que ele conhecia. Era a burguesia brasileira, que mente, faz safadezas e até hoje ainda está lá, né? Eu conheci o Leandro Conder através do pai dele. E ele, que é uma pessoa muito bem-humorada, o Leandro, ele sempre me goza por isso, dizendo que eu sou mais velho, porque eu era um amigo do pai dele. Eu sou uma amizade que ele herdou do pai dele. Isso é uma forma dele dizer que é mais novo que eu. Eu acho que é assim, porque o Leandro é meio eterno, então ele não muda de idade. O pai do Leandro, Valério Regis Conder, era um médico sanitarista. O Valério era um nome destacado do Partido Comunista Brasileiro. E com o golpe militar, nós, intelectuais, e em grande parte, procuramos uma aproximação com o Partido Comunista, porque era uma fonte de resistência. Em 65 também, eu fui convidado a dirigir um jornal do Partido Comunista Brasileiro, que era um jornal legal do partido. Era o semanário Folha da Semana, e que era vendido nas bancas de jornais, normalmente. E o Leandro era um dos articulistas desse jornal. E ali tínhamos pessoas muito interessantes que colaboravam. Tinha o Otto Maria Carpo, que eu levei. Eu era, na verdade, também redator do Correio da Manhã, que foi o jornal que assumiu a vanguarda, a liderança da resistência na imprensa, à ditadura, né? Mas na Folha da Semana nós fazíamos esse trabalho também de resistência. E ali, como eu disse, eu levei o Otto Maria Carpo, que era meu colega do Correio da Manhã, tinha já o Leandro, tinha a Odete Lara, a atriz, escrevendo sobre teatro, tinha Sérgio Cabral, o pai, naturalmente, o Maurício Azedo, atual presidente da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI. E ali nós escrevemos durante muito tempo. Esse jornal teve uma vida breve. Em 66 ele foi invadido por um comando dos fuzileiros navais e depois proibido, colocado na ilegalidade. E isso nos rendeu um IPM, né, um inquérito policial militar na Marinha. E assim continuamos participando de muitas coisas juntos e sempre na mesma faixa, sempre no mesmo lado, sempre na mesma trincheira, vamos dizer.
não consigo falar de Leandro sem falar também de Carlos Nelson. É uma coisa engraçada, porque a nossa convivência vem muito junta ao longo desses anos todos. Era um anteparo, assim, para mim, para o Carlos Nelson Coutinho, com quem a gente forma talvez a menor tendência política de partido no mundo, porque nós somos uma tendência, só nós três. Uma coisa que facilitou, evidentemente, a amizade, a colaboração é que nós temos as mesmas ideias. Quer dizer, ambos éramos, na época, do Partido Comunista Brasileiro, ficamos no Partido Comunista até 82, depois entramos juntos no PT, saímos do PT e estamos hoje no PSOL. Uma coisa que eu tenho certeza que ajudou a estabelecer esse período bastante longo de convivência é o fato de nós termos o mesmo interesse sobre a construção de um outro tipo de mundo que não esse que a gente vive. Estamos vivendo um processo de simplificação, redução do social, do cultural ao econômico. E essa redução pressupõe uma espécie de desqualificação da história. Acho que a grande divergência filosófica desse início do século XXI, que está embutida nas melhores páginas dos defensores do pós-modernismo, é uma desqualificação da história. Por quê? Porque a história obriga a gente a pensar na participação desses sujeitos múltiplos, né? Nas exigências diversas que marcam a mudança. A mudança é a vida, a mudança é a realidade. Se a mudança não é encarada, a realidade já foi chutada para escanteio. Então aí vem esses cidadãos e fazem análises que são formais, às vezes são até sofisticadas, que se baseiam em dados, pesquisa quantitativa e em critérios administrativos, e que não resolvem nada. Podem resolver por sorte, por acaso, um problema, outro vai surgir. Mas é o procedimento deles sob a influência dessa hegemonia pós-moderna. Coincidentemente, fomos colocados, emparedados pelo regime militar quase que simultaneamente, em áreas diferentes, tivemos que exilar. Fomos para lugares diferentes no exílio e nos reunimos todos em Paris. Eu fui para Moscou, Carlos Nelson foi para Portugal, depois para a Itália, ou vice-versa. Leandro foi para a Alemanha, onde foi dar aula de literatura brasileira na Universidade de Colônia. E terminamos por nos reunir em Paris. Eu, depois da prisão do OICOD, 3 meses e meio de prisão, eu acabei me exilando na Alemanha. Nós convivíamos a 30 quilômetros de distância, ele na cidade de Bonn, que era então a capital da República Federal da Alemanha, e eu em Colônia. No último ano do exílio, foi 78, Temer foi morar em Paris, eu também fui, e o Leandro também. Um pouco trabalhávamos na época na assessoria da comissão executiva do PCB e na redação de um jornaleco clandestino chamado Voz Operária, não é? Onde Leandro era seguramente a salvação do jornal. Ele ficava ali desde a hora que abria até o final, e se alguém não entregava o artigo, o Temer dizia: Leandro, faz aí 30 linhas sobre qualquer assunto, e ele rapidamente fazia 30 linhas mesmo. Essa história do Leandro ser mais diurno e eu noturno, eu me lembro de uma vez que eu recebi, como grande preciosidade enviada do Brasil, um disco do Nelson Cavaquinho. E aí eu convidei o Leandro para vir para a Colônia, né? Ali para minha casa. Era meia hora de trem de Bonn na Colônia. E então ele veio para lá e nós saímos com mais outras pessoas, fomos possivelmente comer a tal paella no espanhol ali, no anarquista, e voltamos. E aí, então, uns drinks, coisas e tal, e aí seria o grande momento de colocar o Nelson Cavaquinho, que era a atração, né, da noite, que justificou, inclusive, a vinda do Leandro. Mas no momento que eu ponho ali o Nelson Cavaquinho, eu ouço um leve ressonar e o Leandro capitulou, estava dormindo.
E eu acusei seriamente de negligenciar a cultura popular brasileira, coisa e tal. Fiz muitas gozações com ele também. Quando eu cheguei em Moscou, não tinha internet nessa época, não tinha as comunicações que tem hoje. Era por carta. Telefone, inclusive, era uma dificuldade, telefone intercontinental no começo da década de 70. Então eu me lembro de ter mandado um papel em branco de carta assinado por Leandro e mandado no outro. Olha, Leandro, estou te mandando esse papel aí para qualquer emergência. Aí o Leandro me devolveu, eu recebo uma carta do Leandro em Moscou, com a acusação do Leandro, fazendo uma confissão minha naquele espaço eu fazia minha declaração clara das minhas novas opções sexuais, que eu optava pelo homossexualismo, abria a mão, porque eu tinha uma imagem naquela época meio era uma coisa assim pejorativa, meio predador. Então a forma de me gozar mais era fazer aquela confissão genial, que eu devia ter guardado, não guardei, e ele fazia um pós-scriptum. Papel em branco não se dá nem para um irmão de fé. Entendeu? Ele dizendo para mim, eu tenho como cuidar das tuas coisas sem precisar do papel em branco com você. Então o Leandro era essa figura maravilhosa de cuidados imensos. Eu acho que não tem uma corrente filosófica, uma única teoria, uma única verdade científica. Né? Você tem condições nas quais determinadas ideias prevalecem sobre outras ideias, e essas ideias que prevaleceram são mais convincentes com a encarnação da verdade, como legitimação do conhecimento. Agora, isso não quer dizer que você possa contar com isso sempre. Né? Eu acho que o Marx disse coisas, escreveu coisas que já eram muito avançadas no tempo dele, e paradoxalmente se tornaram mais avançadas ainda hoje. Né? E onde ele descreve aquele processo de mundialização do regime estabelecido pelo capital, o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista existe, segundo Marx, expandindo. E o Marx diz, então, uma coisa que era exagerada no tempo dele, o modo de produção capitalista penetra em todos os níveis da atividade humana. Isso no século XIX não era verdadeiro, passou a ser no XXI. O XXI é tranquilo. Né? Então, como fazer para aproveitar essa verdade do Marx? Eu acho que a gente tem que ter o caminho do diálogo. Mais uma vez, né? Você vai enfrentar um interlocutor que é meio inimigo, meio adversário, mas é também meio concorrente e meio interlocutor mesmo. Né? Quer dizer, eu não sei se eu posso atribuir divergências que aparecem na fala do meu interlocutor, eu posso atribuir unicamente a má fé. Não é verdade. Às vezes o sujeito é bem intencionado, às vezes o sujeito tem argumentos até mais convincentes que os meus, e me obriga a rever a minha argumentação. Agora, isso aí não quer dizer que eu abra mão das minhas convicções, eu tenho que ter abertura, mas eu não posso renunciar às minhas convicções, são elas que me movem, são elas que me põem em movimento, e me põem dando aula, me põem discutindo política. Essas convicções são preciosas. Agora, eu preciso estar atento para o fato que elas, ao envelhecer, elas pedem uma discussão para serem renovadas. Ele e um grande amigo dele, o Carlos Nelson Coutinho, eles estudavam Lucas. E, na época, a gente chegou a apelidá-los de tal maneira que eles eram empenhados nesse estudo, de os aprendizes de Lucas. Porque tinha, na época, uma escola de samba. Todos nós gostávamos de escola de samba, íamos aos desfiles da escola de samba, e cada um, naturalmente, tinha a sua preferência, Mangueira, Portela e tudo isso, e eles, a gente chamava de os aprendizes de Lucas. É uma escola de samba que não existe mais, ali de Parada de Lucas, né? Me vejo nele com menos preocupação que o Lukács mostrou em relação ao legado da cultura clássica burguesa, que é europeu, né? É muito europeu. O Lukács, como é comum nos pensadores europeus marxistas, ele sofre um certo viés eurocêntrico. Né? Esse eurocentrismo me faz pensar que eu estou meio distanciado dele, mas não estou tão distanciado, porque eu retomo categorias e conceitos dele para trabalhar. Eu acho que ele, quando ele admira um autor, ele admira muito Thomas Mann, que foi o cara que inspirou a ele essa formulação. Thomas Mann seria o herdeiro
daquilo que a literatura burguesa tem de melhor. E ele, quando ama, ele fica inteligente, ele escreve coisas muito brilhantes. Quando ele detesta, ele emburrece. Eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo. E com ele é muito claro isso, que ele escreveu sobre a vanguarda, escreveu ou o Kafka ou o Thomas Mann, o realismo, um livro dele sobre o realismo, que tem essa dicotomia, ou o Kafka ou o Thomas Mann. E eu nunca engoli essa, eu quero ambos, eu quero os dois. O Leandro é alguém que tem interesses extraordinários em toda a área, toda a área. Se senta com o Leandro, começa a cantarolar um samba da década de 30, ele termina o samba para você. Ele sem ser badalado como cultor de música popular brasileira, eu conheço poucas pessoas no Brasil que conheçam mais música popular brasileira do que o Leandro. O Leandro fazia poesia e escrevia alguma ficção. Eu, quando o conheci, por exemplo, ele tinha acabado de publicar num livro coletivo um conto chamado Um Ordalho Carioca, nunca me esqueci disso. Depois, esse lado ficcional dele, artístico, literário, digamos assim, ficou meio latente. Mas há uns 10 anos atrás ele escreveu um romance, O Bartolomeu, e depois escreveu um outro romance policial, A Morte de Rimbaud, e me disse que está escrevendo um romance. O Leandro é capaz de tudo, ele senta, faz um romance, ele faz contos, ele cria personagens incríveis, como o Alberto Anarquista, que é um barato. O Alberto Anarquista é ele. Um dos traços de Leandro mais marcantes é a generosidade, né? Ele é uma pessoa muito generosa, é muito, eu diria assim, se interessa pelos amigos, procura ajudar no que for possível. Mas além dessa generosidade no nível pessoal, eu diria que ele é generoso intelectualmente, no sentido que ele adora dar aula, não é? Que ele se esforça para que os alunos entendam plenamente o que ele diz. E generoso também no que escreve, né? É uma pessoa que sabe muito, né? Um erudito, sem dúvida. E, no entanto, optou por escrever um tipo de livro de acesso mais amplo, eu diria assim, que é uma maneira de socializar o saber, esse enorme saber que ele tem, e, de certo modo, realizar alguma coisa que um pensador que é caro a nós dois, o Antônio Gramsci, dizia o seguinte: é mais importante que uma ideia já conhecida seja socializada, não é, do que inventar uma ideia nova que fique restrita a um pequeno grupo intelectual. Acho que o Leandro sempre optou por socializar ideias. Eu acho que isso é uma característica da sua generosidade vital, digamos assim. Um pensador espanhol de que eu gosto muito, chamado Ortega y Gasset, que tem umas frases excelentes, ele diz assim: a clareza é a gentileza do sábio. O professor Leandro Conder é um sábio, de fato, pela gentileza com que brinda os seus leitores e os meninos, os alunos, e chamo todos os meus alunos de meus meninos, né? Com gotinhas, com sementes, né? Que os levam a pensar. É aquela história do gigante dos pontos fixos, é um dos grandes pontos fixos que nós temos aqui no Brasil. Acho que é um anseio do educador, né? O educador é um sujeito, como qualquer cidadão, é um sujeito que tem seus valores. E eu espero que esses valores sejam os valores democráticos, valores comprometidos com uma história, com um projeto histórico de criar uma sociedade mais livre, mais justa. Isso aí o educador, tentando fazer, acaba fazendo, em medida que ele não domina, né? Claro, ele não tem controle do processo, mas ele influi no processo, ele dá a contribuição dele, né? Eu espero que sim, né? Ele é um torcedor, ele vibra com você, ele te dá um apoio que na maior parte das vezes é de aprovação e de estímulo, né? Então ele não traz muito, digamos, aquele confronto mais crítico de te colocar pedras no meio do caminho para que você as supere ou coisa desse tipo. No curso de filosofia que ele dava, a questão da linguagem, né, era muito mais acessível e quanto também, ao falar de um filósofo, ele tinha, como dizer assim, ele tinha a propriedade
de falar desse filósofo, mas não como eu diria, mitificando o filósofo, mas sim de uma forma muito simples, como esse filósofo fosse homem comum. Isso me deixou de uma forma muito assim, solto dentro desse curso. A tarefa de manter vivo e renovado, né, o pensamento marxista hoje não é uma tarefa fácil, né? E o Leandro é bem consciente disso, né? Então, o Leandro, eu acho que talvez uma obsessão até da personalidade dele, da vida dele, é lidar com essa necessidade de autocrítica, né? de revisão. Só muito erudito e muito com alto grau de formulação teórica e com alto grau de informação é que você pode ser simples na transmissão, porque você tem uma capacidade de fazer a síntese muito maior do que quem não tem essa erudição. Ele é queridíssimo pelos alunos em geral, mas particularmente pelas alunas, né? Toda vez que eu vou à PUC para alguma mesa redonda com ele e tal, estão sempre ali aquelas aluninhas preocupadas com ele, enfim, levando coisas para ele comer, copinhos d'água. Ele faz muito sucesso entre os alunos e eu diria, sobretudo, entre as alunas. Eu fui tentando encaixar o meu caminho com o caminho dele, enfim, e consegui, né? Mas desde lá de Recife, eu estava assim tão apaixonada pelo Leandro e pelo que o meu professor, meu orientador lá de Recife falava, que eu peguei o endereço dele eletrônico e peguei o telefone da PUC. Aí lá de Recife mesmo, isso já faz uns 3 anos, eu liguei para cá, para o departamento e pedi para falar com ele. Só que eu liguei meio que uma brincadeira comigo mesma que eu fiz, que eu disse, eu vou ligar, mas ele jamais vai atender o telefone, é lógico, que ele não vai atender o telefone do Leandro Kondrer, né? Mas, para minha surpresa, ele atende o telefone. Quando ele atende o telefone, eu fiquei tão nervosa, me deu uma taquicardia, assim, terrível. Meu Deus, ele atendeu, o que eu falo? Né? E aí eu fiz, aí gaguejei muito, falei, o professor Leandro Kondrer, olha, eu estou ligando de outra cidade, é porque eu desejaria muito ser sua aluna e tudo mais. E ele conversou comigo no telefone, mas disse que não seria possível, porque ele estava em fim de carreira e que ele estava perto de se aposentar na PUC, enfim. E aí eu fiquei muito triste, enfim, meio que desisti um pouco, mas aí, um tempo depois, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, entrei na pós-graduação em Educação na PUC e quando eu entrei, eu fui atrás dele. Quando eu entrei no mestrado e que eu consegui ser orientanda dele e que eu fui, assim, oficialmente falar com ele, eu disse assim, Léo, eu fui oficialmente conversar com ele, Léo, eu queria saber se você se interessaria, se você teria o desejo de ser meu orientador, porque para mim seria uma satisfação tremenda e tudo mais. E a resposta dele foi assim, disse assim, Areta, para mim vai ser uma honra. E outra vez me desconcertou, fiz assim, como assim vai ser uma honra ele ser meu orientador? A honra é toda minha, não é dele, né? E assim, já desde os primeiros momentos, dos primeiros contatos com o Leandro, eu já vim trazendo essa lição de que ele é uma pessoa super simples. Acho que essas pessoas que vão ficando grandes por dentro, elas também ficam grandes na relação com as pessoas, né? Na questão, não sei se é humildade a palavra, mas é uma noção clara do valor pessoal, uma noção clara de quem é, da trajetória, mas ao mesmo tempo de que a vida é uma transição, é um intervalo entre vida e morte, uma serenidade de estar nesse intervalo. Mais importante do que o ensino do professor é o aprendizado do aluno. O aluno aprende. Aprende com o professor mais ou menos, um professor bom e com um professor ruim também. Então, essa confiança que eu tenho na capacidade de aprender dos meus alunos é que me anima. Embora eu perceba que nem sempre estou correspondendo plenamente ao que eles gostariam de receber, né? Porque também tem o aluno não é só um ser, um cidadão, né? que conquista espaço próprio, que tem suas convicções, que tem suas explicações para as coisas, mas ele é também um ser humano, isto é, falível, vaidoso, precipitado. E aí você tem um diálogo múltiplo, você tem um diálogo com os acertos dele e o diálogo com as falhas, com as deficiências dele. E isso aí, o resultado é sempre problemático.
Uma outra qualidade que eu acho também nele também é ser amigo. Ele foi muito meu amigo dentro de uma época que eu estava totalmente preso, acorrentado, sabe, a Kant, sabe, eu não conseguia pensar o mundo sem ser Kant, Heidegger. Então, quer dizer, não tinham outras possibilidades para eu tentar pensar as coisas, o mundo, né? Tudo isso aqui que me cerca. Ele me deu a possibilidade de, não, Sérgio, você está pensando nisso? Vai lá, estuda, depois você me dá, escreve, eu estou aqui, entendeu? A possibilidade de eu tentar pesquisar, entendeu? E dar respostas a ele e falar, não, isso aqui não está legal, mas isso aqui pode estar legal, isso aqui está legal, tal. Então me dá a possibilidade de o quê? De eu estar dentro do próprio curso, mas com uma liberdade intelectual para eu tentar pensar a mim mesmo e o próprio curso. O Leandro, então, com essa sua capacidade de tentar conciliar, ou não de conciliar de uma maneira forçada ou de uma falsa harmonização, mas de tentar levar em conta, né, essas tensões entre a realidade, né, e a teoria, a prática, a praxis, né, essa preocupação com a praxis, né, ela me ajuda muito, né, me ajudou e tem me ajudado sempre a repensar o que eu estou fazendo, né, as coisas que eu estou pensando. Há uma maneira de a gente enfrentar esse desafio proposto pelo Brecht, que é você pensar sempre na inserção do sujeito na história, pensar sempre na dimensão infinita da praxis, da ação histórica. A praxis é uma atividade na qual o homem se realiza porque se supera, e se supera infinitamente. Então, essa infinitude do real aproxima, curiosamente, os marxistas dialéticos e os místicos. Os místicos, que eram abominados pela literatura marxista, são muitas vezes agudos dialéticos. Eles não têm consciência disso, mas são preciosamente ricos em matéria de dialética, porque eles têm contato direto com a questão, com a infinitude. O real é infinito, o real é inesgotável. Daí decorre uma postura que não pode ser prepotente, não pode ser arrogante. Né? Se o sujeito, meu interlocutor, está enxergando um ponto que eu não estou enxergando, que eu estou tendo dificuldade de reconhecer, é possível que esse ponto seja secundário, mas pode ser um ponto essencial. Então isso muda muito o quadro, quer dizer, eu não tenho que... Não estou querendo transformar os debates políticos em clube de discussões. Né? É claro que tem umas divergências que são materiais, são profundas, são concretas e têm que ser assumidas. Mas o debate não se reduz a essa guerra entre representantes de interesses materiais diferentes, contraditórios. Se um aluno ficar com o olhar opaco, tudo bem, eu ignoro, mas se a turma ficar com o olhar opaco, é desesperador. Né? Então a gente volta, porque tem uma coisa que é mais importante do que o conhecimento que o professor tem da matéria, é a transmissão desse conhecimento. Né? Sem isso não há educação. O processo educativo exige que o conhecimento passe do professor ao aluno. Isso é possível se o professor levar em conta que o aluno tem seu próprio saber, né? Desarticulado, confuso, né? Ingênuo, mas tem um saber. Então, você tem que dialogar com o aluno. E isso eu procuro fazer também como professor. E desculpo muitas vezes que eu penso que fiz e não fiz. Quando eu vou fazer a avaliação final do curso, eu penso que aquele ponto que eu expliquei tão exaustivamente ficou entendido e vejo que não ficou entendido. A relação mestre-aluno, Aristóteles dizia assim, né, o imitar, e as pessoas não entendem muito bem a questão da imitação. A imitação significa, para os antigos, é o fazer como. Né? O mestre é aquele que vai levar o seu estudante, é aquele que estuda, o aluno, a fazer como. E fazer como é o quê? Fazer a mesma coisa? Não. É estar no movimento do pensamento, da criação. Por mais que ele tenha essa formação marxista, e é uma formação muito bem fundamentada, ele tem ainda uma coisa que é muito legal, ele tem
além desta formação, outras formações que o fazem ser um filósofo que não aponte só para uma linha, né? Ele tem várias linhas para ele tentar falar e conversar contigo. Então, eu acho isso uma generosidade imensa dele, né? Que é uma generosidade intelectual. Eu acho que a universidade tem, até porque ela é uma instituição integrada na sociedade, né? Ela tem funções contraditórias. Ela é um lugar de pesquisa, é um lugar de transmissão do saber, elaboração de experiências culturais peculiares próprias, mas ela é também um templo que se afastou da massa dos crentes, né? O povo ficou de fora, o povo participa insuficientemente da vida universitária, porque a universidade não se abriu suficientemente para atrair a população, atrair o homem comum. Há uma certa vaidade, a ideologia própria do povo da universidade, ela é cheia de pequenos contrastes que são curiosos. Não digo isso para desmerecer a universidade, eu acho que ela continua desempenhando, apesar dessas limitações, ela continua desempenhando um papel muito significativo, muito importante. Mas ela tem que ser transformada em uma instituição mais interessada, mais comprometida com as raízes das classes populares. O Brecht disse que quem não tiver senso de humor jamais compreenderá Hegel. E empiricamente eu tenho constatado isso. As únicas pessoas que eu acho que eu consegui revelar alguma coisa, o charme de Hegel, eram pessoas muito engraçadas, pessoas com um senso de humor desenvolvido. E em alguns casos eu constatei que a seriedade da pessoa tornava impossível admitir aquele absurdo de dizer, né, uma coisa mas não é, mas não é. Isso é uma coisa que eu vivi logo depois do golpe de 64, interrogado por um coronel do IPM do ISEB. Ele disse assim, da dialética, eu falei da dialética, ele disse, dialética, o sargento datilógrafo, naquele tempo tinha o sargento datilógrafo. O sargento datilógrafo disse, o que é dialética, coronel? O senhor sabe? Ele disse, sei. Isso que os comunas inventaram para dizer que uma coisa mas não é, mas não é. O pior é que tem alguns que fizeram isso mesmo, né? Transformaram a dialética nesse joguinho brincalhão. Eu nunca vi Leandro efetivamente triste, não é? Seguramente na morte do pai e na morte da mãe. Mas mesmo assim com grande contenção, eu diria, né? O estado normal do Leandro é o bom humor, é a alegria, que é uma coisa também muito importante para facilitar a convivência. Eu sou meio depressivo, também um pouco e tal, mas o Leandro sempre está botando para cima. Ele fazia caricatura em reunião porque ele não tinha saco para acompanhar aquele debate estéril, chato e tal. Aí ele ficava lá e até começava a caricatura. Aí ficava com a língua, né? Ele ficava com a língua aqui lá, caricatura. Então, mas quem guardou as caricaturas foi o Carlos Nelson. Eu não guardei as minhas, que eu sou um péssimo museólogo. Ele é um grande caricaturista. Ele tem um traço muito bom, ele desenha muito bem, realmente, mas, sobretudo, ele faz caricaturas muito engraçadas. E eu me lembro que um dia, em Bolonha, assim, depois da 5ª dose de uísque, me deu uma crise de humildade e eu comecei a dizer, Leandro, meu querido, nós não passamos de inteligências de nível médio. Não somos Marx, não somos Engels, são pessoas inteligentes, mas ali volta ele para a Alemanha e me manda o seguinte desenho, não é? Cortou minha cara, aqui o cabeludo ainda e tal, uma garrafinha de uísque, naturalmente, né? Shakespeare, Marx, Aristóteles e Hegel apontando assim com o dedo duro e dizendo, você não passa de uma inteligência de nível médio. O Leandro fez uma caricatura muito engraçada, uma mulata maravilhosa, né? Tipicamente brasileira, sociedade civil. E um cafetão aqui com
pistola do lado e tal, Estado. E eu lá do buraquinho digo assim, todo o poder à sociedade civil, né? Que era um pouco o espírito que nós tínhamos na época. O Estado era a ditadura e a sociedade civil era aquilo que mais progressista. E essa também é muito engraçada, não é? Ele inventou a seguinte história. Os milicos criaram uma forma de tortura dos revolucionários, dos dissidentes e tal, que consistia em afogá-los num tanque de uísque, né? Então ele me botou aqui, olha a carinha minha aqui, o sujeito derrubando uma garrafa de Higgs aqui, o sujeito derrubando uísque, Mussolini, Geisel, né? E o general dizendo, encontramos um sedicioso disposto a experimentar a nossa tortura. E você vê que minha carinha aqui está risonha. Pelas 3 caricaturas, você pode perceber que eu gosto de uísque, né? Esse é um dos aspectos mais essenciais da minha relação comigo mesmo. Como me levar a sério? Eu estou em estado de permanente perplexidade desde que vocês vieram me procurar para fazer essa entrevista. Essa entrevista não passou na minha cabeça. Na minha cabeça, sim. Aí tem uma manifestação clara de loucura. Um movimento coletivo de loucos. Extremamente bem-humorado e extremamente otimista. Há dias assim que a gente diz, Leandro, a esquerda está mal no mundo, rapaz, nós estamos numa posição ruim. Ele diz, não, mas vai melhorar. Ele está sempre apostando que as coisas não ficarão tão ruins quanto estão atualmente. Está muito desarticulado. Falta o advérbio muito. Realmente está muito desarticulado, porque a esquerda apostou um conjunto de possibilidades que se exauriram. Né? Apostou na possibilidade do caminho soviético, apostou na possibilidade do caminho clássico chinês da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Apostou em vários caminhos, todos se revelaram problemáticos. Mesmo Cuba Cuba é uma coisa grandiosa, heróica. Eu estou disposto a apoiar Cuba contra qualquer tentativa de invasão, já fui até lá. Mas não quero me iludir. Cuba tem problemas quase insolúveis. Como é que você vai partir daquela realidade cubana e instituir a pluralidade partidária, pluralismo, né? Como fazer isso? Você pode considerar normal que uma equipe se perpetue no governo há 40 anos? Não é normal, não é. A oposição, a pluralidade dos partidos é imprescindível a existência de uma oposição efetiva. E Cuba não comporta essa coisa. Então, o que vai ser de Cuba, não sei. Mas torço para que não se perca o que está vivo dessa experiência, o que é grande e generoso. Agora, de qualquer maneira, Cuba não é uma fórmula válida para a esquerda no âmbito mundial. Uma coisa muito estritamente cubana, muito insular. Eu acho que a gente tem que pensar realmente numa nova esquerda. Uma esquerda que retome aquilo que há de vivo, de forte, de vigoroso na antiga esquerda clássica, mas que atenda a uma nova demanda, né? Que é valorizando o indivíduo, valorizando os homens na cidadania. Né? Cidadania até do consumidor, eu achei essa ideia boa. Né? A esfera do consumo não é uma esfera degradada, é uma esfera que sofre um processo de degradação imposto. Então as pessoas vão se adaptando. Mas, de repente, o fato do consumidor ter direitos permite que se pense também na possibilidade do consumidor adotar, coisa que não é fácil, adotar valores políticos. Agora, não é fácil. O consumidor, por definição, tende mais a ser alienado do que a ser um cidadão combativo. Mas, em todo caso, acho que a gente tem que procurar caminhos para uma reproposição do socialismo. Acho que nenhum dos problemas que Marx enfrentou no tempo dele foi resolvido pelo capitalismo posterior. Nenhum. Então, nesse sentido, eu acho que o velho Marx renascerá. Quando querem fazer crer falsamente que o socialismo está morto, isso naturalmente é uma falácia e o Leandro pode contribuir muito para isso, pode continuar contribuindo, porque ele tem contribuído, a meu ver, nos textos que eu leio dele, na imprensa,
para demonstrar que isso é uma falácia, que o socialismo ainda pode fazer muito, muito pela libertação do homem, por um mundo melhor, mais humano, mais solidário, né? Ele é o organizador de um certo Brasil, né? De um certo ideal de Brasil. Na sociedade, quando a gente pensa em identidade, na verdade a melhor maneira de pensar identidade é pensar no plural, identidades. São diversas identidades e diversos discursos que concorrem para estabelecer um norte para o país, né? O que Leandro organiza é um tipo de movimento social que quer um país mais justo, que quer que a identidade social do brasileiro seja uma identidade produzida no processo democrático com a participação de todos, e não uma identidade forjada pela elite. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores nasceu em São Paulo com uma aura, né, muito impressionante, porque era o primeiro partido de massas resolutamente de esquerda, revolucionário e pós-leninista. Eu gostei do pós-leninismo, porque o leninismo foi uma coisa assim, fantástica, para os primeiros 20 anos, 30 anos do século XX. E depois se exauriu, mas foi mantido artificialmente por uma burocracia pesada, né? Eu me lembro de fotos de reuniões do Comitê Central do Partido Comunista, já da União Soviética, mas na sua época heróica do leninismo, Lenin vivo ainda. Eles eram 6, eles eram 7, eles eram 8 caras. E ao lado, uma foto, a reunião do Comitê Central do Partido Comunista, já dirigido pelo Brezhnev, nos anos 80. Eram 460. Isso é brincadeira, pô, né? Isso é brincadeira. Claro que mudou, se degradou. Eu acho que o PT viveu um processo semelhante em outra escala, né? Acho que talvez o PT não esteja ainda perdido para o socialismo. Existem muitos socialistas que ficaram no PT, né? Agora eu estou velho, impaciente, né? Resolvi sair e acompanhar a Heloísa nessa coisa maravilhosa que é o PSOL. As pessoas têm uma grande dificuldade de assumir os seus fracassos, movido pelo currículo vitae cada vez mais, e que é uma questão que tem a ver com a situação, né, do capitalismo hoje, né? A gente está nessa situação absurda, né, de ir atrás daquilo que era considerado mal, né, que era da escravização do salário, né, e hoje em dia isso é uma benesse. Ele inventa essa ideia do currículo mortis, que é de a gente tentar conviver, né, tentar pensar em como superar, né, os inevitáveis fracassos, as inevitáveis desventuras que a vida sempre nos dá, né? Quando a economia, que deriva da centralidade do mercado, portanto tem uma força enorme, ela expressa um movimento global da realidade. A realidade no seu todo, ela evolui na direção de uma ditadura da economia. Então, nessa hora, a preservação dos valores éticos, estéticos, humanos, se torna muito difícil. Então, eu acho que as pessoas se acostumam a lidar com esse problema sem reflexão, um pouco na base da contemplação, do espetáculo. As pessoas se emocionam porque não precisam pensar. Então, de certa forma, o que eu vejo é isso, a gente precisa lutar para reabilitar o pensar, né? O pensar é parte essencial desse processo. E se nós não pensarmos, vamos ficar reduzidos a essa posição de espectadores embasbacados. Ler Leandro Conder é descobrir, descortinar um outro mundo
E foi isso que aconteceu ao longo da minha caminhada. Eu tive a oportunidade de dizer que ele foi um marco de referência para a minha geração. Eu acho que ele continua sendo, e tomara que seja para outras e outras gerações, mas certamente para a minha geração ele foi um grande marco de referência. Ele transformou pensamentos e o meu próprio pensamento. Eu fico feliz com isso. Eu digo, poxa, é uma tentativa de participação. Evidentemente, nada garante que eu consiga, mas se eu escrevo muito, ponho livros na praça, os livros são... meu pai dizia isso, vai ficar constrangido entrando num sebo e, de repente, vendo um livro seu lá, né? Foi lido. Né? Eu contei Os Marxistas de Arte, que é um livro de 1967. Eu comprei num sebo em Portugal, em Lisboa, um exemplar dos Marxistas de Arte. E o proprietário tinha escrito assim: vamos ver se se trata de um trabalho sério ou se é mais uma iniciativa para isolar os trouxas. Então, como ele leu um terço do livro e depois, visivelmente, vendeu o livro para o sebo, eu acho que ele descobriu que era uma tentativa de isolar os trouxas. Mas fica na cabeça do outro. Esse momento de você sair de você e ir ao outro, né? É um movimento... O outro eu gosto dessa coisa de etimologia, em latim. O outro é alter. Você ir ao outro é você admitir que você se altera, você se modifica.